vocês? Começa mais um Fariseu Reformado. Meu nome é Nicolas Andrade. Meu nome é Domi Andrade. E hoje a gente está aqui, né, no mês de novembro já, né, pós-outubro, depois do mês da reforma aí, para falar da pós-reforma também, né? A gente vai falar um pouquinho do cenário aí pós-reforma e de como a reforma impactou no mundo, o que a reforma trouxe aí de contribuição, né? Seja teológica ou seja fenomenológica, tá certo isso? Fenomenológica? Eu acho que sim, aí vai depender do que você dizer. Hoje é dia de trava-língua, né? Hoje é dia de ficar escolhendo umas palavras difíceis de falar, né? E o recorte que a gente escolheu, né? Nada mais, nada menos que é o denominacionalismo. Ó, consegui falar de primeira. Uau! E aí a gente quer responder algumas perguntas, né? Principalmente se o denominacionalismo é um fenômeno oriundo só da reforma? Será que são os reformados que né, inventaram essa coisa de ter um montão de igreja, né? Lutero saiu da igreja católica, arrumou um salão, pintou a parede de preto e começou a tocar worship. É mais ou menos nessa vibe, né? Fica aí no episódio que você vai descobrir. Comecemos do começo, né, Domi? A primeira coisa que vem na minha cabeça quando a gente está falando desse assunto é justamente a pergunta, né? Será que o movimento da reforma protestante, será se a reforma protestante em si é a grande responsável pelas grandes denominações, né? É a grande responsável por esse denominacionalismo, essa pluralidade? Eu tento falar múltipla, tá vendo? Some da minha mente as palavras, eu não sei direito. Mas assim, essa coisa mesmo de aparecer esse tantão de igreja igual tem, né? Será que é a reforma que é responsável pela grande divisão do cristianismo? Como, por exemplo, os católicos nos acusam, né? Eles dizem, olha, não, a reforma é que trouxe esse grande cisma para a igreja, né? E aí ela é a mãe das divisões, né? A partir da reforma, você não tem mais um movimento uno, né? Você não tem mais unidade. A reforma, na verdade, é um movimento todo fragmentado, sectarizado. Inclusive, falando em sectarização, eles têm aquela grande acusação, né? A falácia das 33 mil seitas, né? A reforma e suas 33 mil seitas, né? Então, e aí, será que é a reforma que é responsável por isso? Isso aconteceu só na reforma protestante, né? Será que o cristianismo sempre foi uma coisa só, né? Lá, Jesus foi lá e fundou a Igreja Católica Apostólica Romana, colocou Pedro de Papa, e aí foi indo. Quando chegou 1517, a gente atrapalhou aí os planos de Jesus, aí, frustrou os planos de Deus, né? Trouxe uma divisão para a Igreja. Será que é isso que aconteceu? Ainda mais 1517, porque essa ideia parte justamente dessa falácia de que antes da reforma a igreja era única, que tinha apenas uma igreja cristã, a igreja que Jesus fundou, né, e que é a igreja católica. E se você for olhar bem na Bíblia, nem na época dos apóstolos tinha uma única igreja, né? Então, assim, é claro, como a gente estava conversando em off, essa questão de denominacionalismo, né, como conceito, talvez seja diferente, mas você pensar em uma única igreja cristã, não existe época na história que isso tenha acontecido, né? Então, assim, se a gente for partir lá desde os apóstolos, a gente vai ver que a igreja ela sempre se organizou em comunidades locais. E as comunidades locais, principalmente quando o evangelho atingiu os gentios, ela passou a ser multiforme, inclusive pela questão cultural. Então, cada localidade tinha a sua igreja. Era a igreja de Jerusalém, a igreja, né, de Éfeso, e as questões culturais de cada região, de cada povo, moldava a igreja à sua própria maneira. Então, você pensar isso como uma igreja única, desde aí você já vê que isso não é muito possível. É verdade. E tem essa, igual você falou, né? A igreja de Éfeso, a igreja de Jerusalém, a igreja em Roma. Você tem claramente ali nas escrituras que essas igrejas tinham ênfases diferentes, né? ênfase diferente, a manifestação até dos dons e também compreensões diferentes.
né? Porque Paulo ele vai lidar com essas igrejas de formas diferentes, não só porque os problemas, as heresias e as coisas que vão acontecendo são diferentes, mas porque você tem pessoas diferentes, culturas diferentes, e tudo isso daí vai impactar em como a igreja vê certas coisas, como a igreja faz certas coisas, né? Questão dos costumes e tal, mas também na questão teológica, a produção teológica vai ser diferente. Você tem Paulo lidando, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, com cristãos que já têm esse conceito meio, né, semelhante ao denominacionalismo, dizendo ali, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Claro que Paulo vai combater isso daí num sentido de que eles precisam entender que a centralidade da mensagem do evangelho é a mesma, né? Tanto Paulo quanto Pedro quanto Apolo, eles pregam o mesmo evangelho. E os irmãos em Corinto, eles tinham que ter isso em mente, né? Eles não poderiam permitir que esse concordar ou subscrever tudo que cada um desses indivíduos pregava ou defendia teologicamente, por questão de influência, enfim, que isso atrapalhasse a compreensão deles do que é o evangelho, do que é a mensagem do evangelho. Porque afinal, mesmo os três não sendo iguais, não tendo perspectivas iguais, porque justamente o que Paulo não vai falar, ele não vai discutir, ele não vai deixar claro que, tipo assim, não, nós três pensamos iguais, nós três falamos as mesmas coisas, nós três defendemos. Não, ele não vai falar nada disso. Ele vai falar o seguinte, olha, um pregou, o outro, um plantou, o outro regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, tipo assim, nós temos maneiras diferentes de trabalhar, formas diferentes de enxergar, de falar, de construir teologia, mas todos nós estamos unidos no mesmo evangelho, na mesma mensagem. Então, você tem um aspecto de unidade, centralidade na mensagem do evangelho, mas você tem uma diversidade ali, algo já sendo demonstrado, até porque o apóstolo Paulo vai falar sobre diversidade de pensamento. Ele vai falar que a diversidade ela deve acontecer, até mesmo para avaliar aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo pregado. Então, a gente já vê nas páginas do Novo Testamento esse caráter de diversidade, né? A gente, inclusive, por uma questão de identidade, né? As igrejas elas tinham a sua identidade própria. E a identidade implica também na compreensão teológica, na produção teológica que cada igreja tinha, na maneira de encarar o que eles compreendiam da Sagrada Escritura, do Evangelho. Agora, a gente pode ir até mais longe. A gente está falando do cristianismo, mas se a gente retroceder mais, o próprio judaísmo ele já traz esse caráter de diversidade que vai, sim... como fala, que vai influenciar, que vai ter um reflexo na igreja primitiva, né? No pensamento, na construção de pensamento, até porque o judaísmo ele vai ser compreendido de várias maneiras. Você tem ali as seitas, né? Os saduceus, os fariseus, os essênios e tal. Você tem ali vários tipos de pensamento, né? Principalmente os fariseus, que eram os melhores, né? Enfim... e aí o que acontece? Você tem compreensões diferentes. E isso não era um problema. Eles não consideravam que uns eram menos judeus do que os outros. Eles simplesmente tinham compreensões diferentes, né? E isso é engraçado porque é o mesmo povo. Exatamente. Mesmo povo, mesma cultura, mesma escritura, mesma história. E ainda assim, você pode dizer que eles tinham... não sei, esse termo não existe, mas tipo subcosmovisões diferentes, porque eles estavam dando ênfases diferentes para a mesma escritura, justamente porque eles tinham entendimentos diferentes e propósitos diferentes, né? Essas diferenças por exemplo, na compreensão de como que o Messias deveria ser, do que eles esperavam, né? De como que eles lidavam com as opressões, né? das grandes potências, né? A gente tem o Persa, o Império Grego, o Romano, e isso foi moldando ao pensamento deles e eles foram se ramificando em visões diferentes. Agora, se isso acontece entre os judeus que tinham esse mesmo, né, esse contexto igual, eles eram o mesmo povo, com, né, a mesma base, imagina quando você vai para a igreja cristã e você mistura ali judeus com gentios. Aí é que a coisa aperta. Você vê que o próprio Paulo já vai contar com visões diferentes em relação até mesmo à própria lei, por exemplo, né? Essa questão aí de como lidar, né? Como lidar com
com essa herança que os judeus trazem para o cristianismo e que em alguns grupos vão querer impor isso para os gentios. E aí Paulo vai entrar nessas divergências que acontecem desde o início. Não é só uma questão cultural, é teológica mesmo. Né? Você vê que ele precisa entrar nessas discussões justamente porque as divergências elas aconteciam desde o início. Pensamentos diferentes, visões diferentes, influenciados por contextos diferentes. É natural isso. Exatamente. E aí, consequentemente, a gente vai ver a igreja acontecendo dessa forma, né? Não é à toa que quando a gente vai caminhando um pouco mais na história, a gente tem, inclusive, várias igrejas, né? Que aí sim a gente pode até entender como denominações diferentes, né? Você tem, por exemplo, já lá desde o período primitivo, desde o primeiro século, a igreja ortodoxa siríaca da Antioquia, você tem a igreja copta, né? Você tem outras igrejas ortodoxas ali. Etíope também, né? Etíope, exatamente. Engraçado até, que veja bem, a igreja etíope, ela tem um cânon diferente das outras duas que eu citei e também da igreja romana. E, consequentemente, das protestantes. Então, tipo assim, ela tem um maior cânon, um cânon com mais quantidade de livros ali. Então, só por aí, você já vê até que na compreensão do que é ensinado ou do que é aceito dentro da igreja, você já tem uma diferença. Então, eu não sei de onde que vem essa ideia dos romanos de que a igreja é una e que ela é retilínea desde a fundação de Jesus ali em Mateus 13, né? Então, assim, porque logo no primeiro século você já tem essa variedade de igrejas com cânons diferentes, com compreensões, com ritos diferentes, né? E assim, a gente citou algumas, mas você tem várias. Isso aí é o velho e bom anacronismo, né? Exatamente. É um apagamento da história, como se, assim, se eu negar o suficiente, deixa de ter acontecido. Né? Morto, não tem nada disso. Pois é. Então, tipo assim, a gente tem essas várias igrejas com pensamentos diferentes, com muitas semelhanças também, é claro, mas com várias compreensões diferentes. E é até interessante que, tipo assim, quando a gente vai ter os 7 concílios ecumênicos, né? Essas igrejas aí, por exemplo, duas que eu citei, que é a ortodoxa siríaca, né, da Antioquia, e a copta, que é a igreja do Egito, elas vão concordar com os 3 primeiros concílios, né? Mas elas vão discordar dos outros. Né? A igreja ortodoxa siríaca, por exemplo, ela é miafisista. O que é miafisismo? Não vou falar, a gente vai fazer um outro episódio sobre. Então, pesquisa aí. Não, eu tô brincando, mas assim, realmente a gente vai fazer um episódio depois, então não vamos entrar nisso, mas isso significa o quê? O miafisismo basicamente é uma ideia diferente da questão da união hipostática, olha só. Então é uma doutrina central, basilar do cristianismo de modo geral, né? E eles têm uma compreensão diferente, não uma compreensão herética, tá? Mas é um pouquinho diferente, tem uma variação ali de como eles entendem a união hipostática, que para eles faz diferença. Então, só aí foi a gente... suficiente para eles terem rejeitado o concílio, né? Exatamente. Então, a gente está citando duas, mas tem mais, tem outras, várias igrejas ortodoxas orientais aí que não concordam com os 7 concílios ecumênicos, muito menos com vários outros concílios que aconteceram aí na igreja romana. E aí, não obstante a isso, a gente ainda tem em 1054, se eu não me engano, o grande cisma, né, que rachou o lado ocidental com o lado oriental, que produziu aí agora sim a igreja AICAR, né, a igreja católica apostólica romana, e a igreja católica apostólica ortodoxa, que são os bizantinos lá, os russos, gregos, enfim, que é essa igreja de... Hã? É importante dizer, porque quando a gente fala da igreja cristã oriental, o pessoal tende a colocar todo mundo no mesmo pacote. Sim, não são. Né? E a igreja, agora eu não sei se eu vou falar certo, mas a igreja ortodoxa grega, que é essa que veio do Império Bizantino, a parte que sobreviveu quando Roma caiu, e que ficou, acho que, em Constantinopla, né? Isso é uma igreja. É uma tradição, mas as outras tradições, por exemplo, Antioquia, essas outras, é outra coisa.
elas estão no Oriente, são chamadas de cristianismos orientais, mas não é a mesma coisa. Então, por exemplo, você tem uma parte dessas tradições orientais que estão debaixo reconhece a autoridade papal ou tem os seus próprios papas, e tem outras que não. Então, às vezes a gente confunde, coloca todo mundo no mesmo pacote, né? Porque tem igrejas, por exemplo, essa que o Nicolas citou, da Antioquia, que, tipo, é muito antiga, né? Tanto ou mais, na verdade, acho que mais, né, Nicolas? Mais antiga do que a IK. Sim. Então, você colocar ela não tá... Esse cisma aí não engloba esse tipo de igreja. A igreja da Antioquia é a mesma que está lá na Bíblia, né? É aquela igreja lá. Então, onde os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez, não é isso? Exatamente. Então, assim, você vê que é muito mais complexo do que a igreja católica hoje faz parecer. Não, muito mais. E muito interessante, por exemplo, essa questão mesmo da sucessão apostólica, todas essas igrejas alegam ter, né? E aí, os católicos dizem o seguinte, que o nosso Papa é sucessor de Pedro, direto. A gente consegue traçar voltar, né, papa por papa, até chegar em Pedro. E aí os ortodoxos siríacos da Antioquia vão dizer a mesma coisa. Eles vão falar, quem fundou a gente foi Pedro, isso é verdade. E a gente consegue... A verdadeira igreja. A gente consegue voltar a ter Pedro. Então, tipo assim... Como é que faz, né? Então, aí a gente tem essa grande questão. E é até interessante, porque tem muita gente que vai alegar, não, essas igrejas todas aí, elas têm seus carismas diferentes e tal, mas todas elas têm ali, tá dentro da União Católica, elas estão em comunhão com o Papa e tal. Porque tem são simpáticos um ao outro, né? Ele tem essa amistosidade, mas eles não são a mesma igreja, são denominações diferentes. São. Tem até E nem todos reconhecem a autoridade do Papa Romano. Exatamente. Tem até um padre que eu sigo, chama Padre Caio, que ele é ortodoxo siríaco, e ele fala, não, a gente compreende Roma ter primazia no sentido tradicional. A gente entende que Roma é um lugar importante, foi onde Pedro e Paulo morreram, de acordo com a tradição. Por isso que Roma tem uma certa primazia, mas não primazia de autoridade, mas sim de tradição. Então a gente não considera o Papa a nossa autoridade. Nossa autoridade é o Dom Mor Inácio lá, que eu não sei falar, mas é o Inácio deles lá. Porque eu não sei se você sabe, mas por causa do Inácio de Antioquia, todos os líderes da igreja ortodoxa siríaca têm o nome Inácio. Então... Virou um título, né? Virou o quê? Virou tipo um título. Justamente. Então, o que acontece? Então você vê que eles, embora tenham uma amistosidade entre eles e tal, e tudo mais, eles não são a mesma igreja. Não é à toa que eu vi ele respondendo uma pergunta lá de uma pessoa. Mas se eu começar a ir na igreja ortodoxa e tal, um negócio assim, tipo, não tem uma igreja católica, mas tem uma ortodoxa no lugar que eu fui... Sei lá, ele falou, tipo assim, a pergunta da pessoa que eu não lembro direito, mas era uma ideia de, tipo assim, de frequência. Ele falou assim, então você não vai ser mais católico, você vai ser ortodoxo. Então, tipo assim, ele fez questão de dizer que, tipo assim, uma coisa é uma coisa, outra é outra. Se você é apostólico romano e tal, a gente vai, tipo assim, você vai poder tomar a ceia aqui num caso específico, assim, extraordinário, por exemplo, vai poder participar da Eucaristia e etc e tal, mas se você passar a congregar com a gente, você vai deixar de ser católico, vai passar a ser ortodoxo. Então, tipo assim, você não tem como permanecer católico romano e congregar na nossa igreja, e vice-versa. Então, essa compreensão demonstra justamente o que a gente está falando aqui. São denominações diferentes, são igrejas diferentes na compreensão pessoal deles. Eles podem ter uma relação harmoniosa, amistosa, amigável, mas é independente, né? Exatamente. Então, assim, isso a gente está arranhando aqui a história, né? A gente está falando de 1.500 anos de história, né? A gente tem ainda inúmeros outros movimentos, né? Que a gente pode citar, inclusive a própria pré-reforma, né? Que vai acontecer aí antes da reforma protestante e que vai ocasionar também em igrejas independentes que vão sair. Você tem ali, a gente pode citar 3, que são os russitas, né? Eu não vou lembrar 3 de cabeça, a outra eu esqueci. Os valdenses. Isso. Os russitas, os valdenses e os... É essa outra que eu não lembro. Tem uma outra. Os morávios. Morávios é na mesma época? Na mesma época. Eu achei que fosse um pouquinho depois dos valdenses.
não, assim, mas eu digo assim, é pré-reforma. Mas é pré-reforma, né? Eu sempre lembro dos hussitas e os valdenses. Deus abençoe que eu não esteja falando besteira. Mas enfim. Tá de boa, não me preocupa com isso não. O que eu tenho certeza absoluta é do Pedro Valdo e John Hus, né? Sim, esses com certeza. Então, assim, existe até hoje, inclusive. Então, você tem aí, por exemplo, esses movimentos aí que são pré-reforma e tal, apesar deles serem embarcados, né? Está tudo abarcado na reforma protestante. Eles são tão hereges quanto, né? À toa que John Hus vai ser condenado e tal por heresia. Então, são considerados seitas, né? Não como grupos cristãos, movimentos cristãos legítimos. Na verdade, essa ideia de legítimo nessa época específica é complicado, porque embora esses grupos tiveram, como se diz, peito para poder viver a própria fé do jeito que achavam que devia, eles foram duramente perseguidos, massacrados e tentaram acabar mesmo com esses movimentos, porque é como se fosse proibido você ser cristão sem ser romano. Exatamente. Então, assim, o conceito aí de movimento legítimo para eles não era como se fosse uma seita herege que deveria ser combatida com violência. Exatamente. E aí, o que acontece? A gente está até citando os pré-reformadores aqui para caminhar na história, mas a gente foi primeiro no que acontece antes da reforma, em todos os, né, o que acontece ali, arranhando um pouco o que acontece ali nos 1500 antes da reforma, justamente porque esses movimentos que não são católicos apostólicos romanos e que existem há tanto tempo quanto ou mais tempo do que a ICAR, eles não são considerados seitas, eles não são considerados movimentos heréticos. E eles estão lá, e eles são outras denominações, são outras compreensões teológicas e assim por diante. Então, isso responde à nossa primeira pergunta, que é: a reforma produziu isso, né? A reforma que é responsável por isso? Bom, evidentemente que não. A gente percebe que o cristianismo sempre foi plural. O cristianismo sempre teve esse caráter que ocasionaria organicamente em denominações, em variações de compreensão, em liberdade de compreensão e exerção disso daí. Então, a gente tem um cristianismo que ele nasce plural. Né? Justamente porque o cristianismo, ele, em suma, o evangelho, ele não vem para destruir as compreensões culturais, nem a personalidade, a identidade. Né? Ele não vem para isso. Não é à toa que Paulo ele faz diferença entre grego e judeu nesse aspecto, né? Igual a gente falou das compreensões da lei e tudo mais. Ao passo que, ao mesmo tempo, ele põe todo mundo no mesmo barco. Então, tipo assim, da mesma forma que o evangelho une e centraliza todo mundo, ele pluraliza todo mundo, porque ele une as diferenças, né? Essa é a grande questão. Então, o cristianismo tem... Unidade na diversidade, né? Unidade na diversidade. Então, o cristianismo, por si só, ele já é plural, né? Então, a reforma não é responsável por isso. Só que a reforma, isso aí a gente tem que assumir, ela vai potencializar isso. Isso é verdade. Isso por quê? Porque a reforma já nasce como um movimento vamos dizer assim, de combate, né? Um movimento que vai combater a coerção católica, esse domínio sobre a produção teológica, sobre a compreensão e interpretação da escritura, e vai democratizar isso, vai pluralizar isso, vai entregar isso para a comunidade, falar assim, todo mundo tem a liberdade de interpretação, todo mundo tem a liberdade de produção teológica, a liberdade do pensamento teológico. Claro, você tem parâmetros, você tem critérios, evidentemente, e isso a gente vai falar daqui a pouco, mas o que a reforma faz é abrir isso daí, né? Como fala? É desbloquear isso daí, né? Que estava bloqueado para o mundo todo. E aí, isso naturalmente já explode em pluralidade, porque os reformadores... Isso é até um ponto importante, né? Eu estou cuspindo um monte de coisa aqui, mas isso é até um ponto importante, que a reforma em si, ela não é um movimento singular. Porque às vezes as pessoas compreendem assim, né? Ou contam a história desse jeito. Um belo dia, um monge alemão se levantou e tomou um café diferente e falou assim, quero ser católico mais não, né? Igual lá na introdução, vou abrir uma batista. Então, vou assim... Mudar isso daí. Vou mudar isso daí. Vamos mudar isso daí, vamos trocar esse negócio aí. Não foi assim, né?
ele foi influenciado pelos pré-reformadores e ele não estava sozinho, ele tinha outras pessoas no mundo todo afora, tinha outros movimentos que já estavam acontecendo, todos ao mesmo tempo, né, que ocasionaram no movimento da Reforma Protestante. Claro, Lutero é o mais icônico. Lutero, ele vai receber apoio de alguns reis e tal, tem a questão da imprensa que vai fazer com que ele consiga divulgar suas ideias e as pessoas consigam noticiar tudo que está acontecendo de uma forma mais rápida do que foi na vez dos pré-reformadores. É porque os pré-reformadores são uma coisa mais local, né? O contexto histórico de Lutero favoreceu que ele conseguisse ter um impacto muito maior, né? E realmente modificasse a história e influenciasse outros para, né, dar continuidade no movimento. Então, assim, muita coisa contribui para isso. É verdade. Então, isso daí vai fazer o nome de Lutero, né, ser conhecido, assim, ser mesmo um ícone da Reforma, mas a gente tem pelo menos 4 ali que são ícones da Reforma, né? A gente tem o Lutero, a gente tem Calvino, Zwinglio, a gente tem lá na Escócia o John Knox, né? E assim, tem Felipe Melanchthon, tem várias pessoas aí que vão aparecer. Então, só aí, a gente citou 5, né? Dentre outros que a gente pode citar, que vão fazer o quê? Que vão produzir teologia, que vão ter compreensões teológicas acerca das doutrinas, dos dogmas da igreja e tudo, e que vão divergir, né? Então, assim, a reforma já começa com várias pessoas extremamente importantes tendo compreensões diferentes e produzindo, assim, por sua vez, movimentos diferentes. Então você não tem um cisma que vai acontecendo de forma sequencial, como alguns católicos falam, como algumas pessoas entendem a história. O Lutero um dia rompeu com a igreja e provocou uma divisão, e foi divisão em cima de divisão e virou esse caos evangélico que existe aí hoje. Não, muito pelo contrário, o que a gente tem é um movimento múltiplo acontecendo, onde você tem um monte de compreensões teológicas aí, você tem um monte de confissões sendo feitas, né? E um monte de movimentos nascendo ali na reforma, né? Igual eu citei o John Knox, que vai que a partir dele, do que acontece na reforma escocesa, vai se originar a presbiteriana, né? Aí você tem lá, se eu não estou enganado, o Thomas Cranmer lá, que vai na igreja anglicana desenvolver lá o livro de orações e tal, e os pontos de fé e tudo. E aí você tem uma série de produções teológicas que vão acontecendo. Você tem a Confissão de Fé luterana, a Confissão de Fé de Westminster, que é a presbiteriana original. E aí você tem como chama? As Institutas de Calvino. E aí, tipo assim, você junta isso tudo e eles não concordam entre si, mas eles falam um monte de coisa e tem uma quantidade de produção teológica absurda, e isso vai pulverizando aquilo ali. Então, assim, já de cara você tem essa pluralidade. Desde o início, né? Se você for olhar bem, até com relação à Igreja Católica, eles discordavam. Porque essa simplificação que as pessoas fazem, principalmente em relação a Lutero, é muito errônea, porque Lutero sequer queria sair da igreja. Exatamente. Não foi um movimento cismático. Esse é o ponto. Por isso que chama reforma. Não é um movimento cismático. Eu acho tão engraçado isso, porque Lutero, ele se sentiu muito confortável para fazer o que ele fez. Porque ele pensou assim, isso aqui é o normal, né? Eu tô vendo aqui que a palavra diz uma coisa e a igreja tá fazendo outra. Então, né, a Bíblia tem autoridade, eu vou falar, Papa, tá na Bíblia, esse trem tá errado. E achou muito normal. Propôs um debate acadêmico, né? E ele tinha essa intenção de consertar o que estava de errado, não de acabar com a igreja, de sair dela ou montar outra igreja. A coisa não deu certo, ele acabou sendo excomungado, mas a ideia dele não era isso. Não era essa de acabar com a igreja ou montar outra coisa. Mas já teve outros reformadores que já discordavam dele. Por exemplo, eu acho que Calvino, né, Nicolas, ele era um pouquinho mais radical em relação a esse rompimento com a Igreja Católica. Então, assim, você vê que desde do ponto A, né, em relação a católico ou não, eles já discordavam. Imagine quando vai entrar nas concepções teológicas, naquilo que eles apresentavam, você vai ver que
até hoje, esses movimentos que foram originários desses reformadores, eles têm diferenças profundas, né? E essas diferenças começaram desde lá, desde as formulações teológicas, a partir dessa questão do livre-exame, de entender, não, eu tenho aqui a Bíblia, a gente, né, a gente não precisa ser coagido a entender a Bíblia só do jeito que o Papa fala, a gente vai aqui estudar, e cada um estudando, eles começaram a produzir teologia e encontrar essas divergências desde o início. Então, já foi um movimento assim, que desde o início já foi se desmembrando em correntes diferentes. Exatamente. Então, assim, isso é o padrão. E a gente percebe que esse desmembramento, igual você falou aí, isso é natural do cristianismo, como a gente traçou lá desde o começo do episódio. O cristianismo, ele é assim, ele é plural. A gente vai percebendo isso daí. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que a gente compreende a unidade do cristianismo, a unidade da igreja, desde o início, desde o período primitivo. Por quê? Porque a igreja vai, o quê? Desenvolvendo teologia, desenvolvendo uma compreensão do que é ser cristão e do que é ser igreja de Cristo. E essa compreensão, ela tem uma base central, que é o credo apostólico. E aí, a partir disso, você tem a diversidade, que é o quê? Periférica em relação a esse credo, né? Em relação ao que se crê a respeito das grandes doutrinas do cristianismo. Então, você tem um conceito de unidade, você tem um caráter unitário da igreja e, ao mesmo tempo, uma diversidade da igreja, sem que isso fira a unidade da igreja. Desde antes do protestantismo. E quando vem o protestantismo e acontece tudo isso daí que a gente acabou de falar, toda essa quantidade de produção teológica e de diversidade de pensamento, isso continua não ferindo o que a igreja entende como ser igreja, o que a igreja crê como sendo central à igreja, né? Então, o que a gente vai ver é o seguinte: o protestantismo potencializa de fato essa questão do denominacionalismo, porém, a gente precisa perguntar se isso que acontece é algo ruim, né? Será que as grandes denominações, todo esse processo denominacional potencializado, será que ele é algo ruim, né? Será que ter denominações é algo ruim, né? E assim, não sei o que você acha. Eu ia discordar, né? Como é que é? Nos bastidores que eu ia discordar. E se eu discordar? Pode discordar, mas aqui a gente preza pela liberdade, né? Diferente dos católicos, a gente não cerceia ninguém de crer em coisas diferentes. Tô brincando, gente. Isso aqui foi um ataque de graça. Mas assim... então assim... Na verdade... Pode falar. Eu nem compreendo, assim, essa discussão. Né? Eu nem compreendo essa discussão, porque a gente está falando primeiro, de seres humanos, né? De pessoas que vão ter visões diferentes, compreensões diferentes, culturas diferentes, entendimentos, cosmovisões. E tipo assim, falar em unidade em termos assim, de ser todo mundo igual, pensar igual e tal, isso não faz nem sentido, né? Se você for olhar que nós estamos falando de seres humanos. E quando você pensa em reforma, eu penso que o grande legado da reforma foi a questão da liberdade. Liberdade de fé, né? A gente fala muito na questão do livre-exame, e eu penso que sim, é parte daí, a questão do sola escritura. Mas isso acontece, mas também tem essa questão da liberdade, de você pensar assim, não, a igreja, o cristianismo, ele se dá por meio da fé, não por meio da coerção. Então, assim, o que adianta você obrigar a pessoa a estar ali dentro daquele escopo dogmático se ela não tem convicção naquilo, e você priva ela de expressar a própria fé como se você tivesse poder e autoridade sobre a vida dela, né? Então, assim, é uma coisa que não faz sentido hoje e nunca fez, mas era o que acontecia, né? Justamente por conta de um poder que não era espiritual, era político. Então, né, parte daí você vê essa coisa da Igreja Católica Apostólica Romana exercer poder político, desse poder que vinha a coerção e a opressão contra aqueles que pensavam diferente. Então a gente está falando de liberdade de pensamento, liberdade de opinião, liberdade de fé,
né? E quando você vê que Cristo, né, nos libertou para que nós fôssemos livres, isso vai totalmente contra o cerne do cristianismo. Então, assim, eu acho que quando você entende isso, você vê que ter as divisões, as diferenciações e toda essa, como você falou, ramificações, isso é natural. Não precisa ser entendido nem como bom nem como mal. Isso aí é só uma questão de liberdade. É aquela coisa, se você usa bem a sua liberdade para você estar pautado na palavra, né, você ter a liberdade e acesso à palavra, que é o que a gente meio que não, a gente totalmente conquistou isso com a reforma, é como você usa. Agora, se existem ramificações que deturpam o evangelho, isso já é outra questão. Mas a gente não pode achar que sacrificar a nossa liberdade vale a pena para poder manter uma união que ele é só superficial. Porque se você for olhar bem, aí eu já nem sei se você já ia entrar nesse ponto, mas tipo assim, essa união que a Igreja Católica tanto prega, ela é artificial. Né? Ela não acontece de forma genuína, não é uma união teológica, por mais que eles tenham ali um chão em comum. É uma questão institucional. E aí a gente vê essa diferença de que a Igreja de Cristo ela é espiritual, ela não é uma instituição de CNPJ, todo mundo tem que estar reconhecendo aquela autoridade, aquela organização humana como igreja para se dizer cristão. A unidade da igreja ela é espiritual, ela é feita pelo Espírito, naquilo que o Evangelho ensina. Não é uma autoridade política, institucional que vai dizer se você é cristão ou não. Né? Então, assim, sacrificar a liberdade de fé e sacrificar a verdade da palavra para poder manter uma união superficial é uma coisa que para mim não faz sentido. E você entender essa divisão como ruim por si só também não faz sentido, porque a gente está falando de expressões diferentes de fé, né? Entendimentos diferentes, principalmente quando você leva em consideração que o ser humano é limitado. Né? O ser humano é limitado, então assim, isso vai sim trazer divergência. E a gente aprende justamente nas discussões. Eu vejo isso ao longo da história acontecendo, desde a época que começou as primeiras formulações teológicas, isso. Porque assim, ninguém nasce sabendo, ninguém é perfeito, ninguém vai saber tudo 100%. Para você dizer que tem uma autoridade humana que diz, a palavra diz isso, e você tem que seguir aquilo cegamente. A gente precisa aprender uns com os outros, e é justamente essa diferença que faz a gente, de alguma forma, se complementar. Igual eu penso muito nisso que você falou no início, sobre essa questão de ter igrejas com ênfases diferentes. E isso é importante. É importante isso. Então, tem um caráter positivo nessas miríades de denominações que existem hoje. Né? Igrejas que têm perfis diferentes, que têm atuações diferentes e que são movidas, sim, por entendimentos teológicos diferentes. Mas isso não ou pelo menos não deveria ser motivo para nos dividir ou para a gente entender isso como uma desunião ou um cisma. Né? Eu vejo isso como uma liberdade que Cristo conquistou e a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo, não por uma instituição. Exatamente. Eu enxergo tudo isso que você está falando, e até igual essa questão das ênfases, né, que você falou. É interessante porque assim, é justamente o fato da gente ter a possibilidade de ter igrejas com ênfases diferentes, compreensões teológicas diferentes, compreensões até litúrgicas diferentes, que faz com que a gente tenha uma ação, uma representação da multiforme graça de Deus, mas também uma ação, algo mais prático de como essa multiforme graça de Deus se manifesta no mundo, a fim de que o evangelho, ele, de formas diferentes, ele acaba alcançando a sociedade. Por exemplo, o Karl Marx, falando sobre esse assunto, ele cita o fato de que você tem igrejas batistas e presbiterianas, pegando essas duas aí. Aí, por um lado, os presbiterianos vão ter uma facilidade maior em termos de produção de conteúdo, em termos de manter seminários teológicos e tal, porque eles são uma igreja mais institucionalizada, eles têm uma liderança única e eles, né, têm essa compreensão mais... questão financeira da igreja é mais centralizada e tudo mais.
E aí o que acontece? Só que os batistas, em contrapartida, eles são totalmente ao contrário. São igrejas mais independentes. Você tem igrejas congregacionais que cada igreja toma suas próprias decisões e tal. Então, por isso, quando eles precisam se unir de alguma forma, quando eles precisam sustentar seminários e tal, eles têm mais dificuldade, porque cada igreja vai pensar de um jeito, vai arrecadar dinheiro de um jeito, vai querer contribuir de uma forma e tal. Então, você tem uma diferença nessas duas. Mas, por exemplo, em contrapartida, os batistas eles têm tem uma desburocratização da pregação do evangelho, uma facilidade de plantação de igreja, porque eles, com muita facilidade, uma igreja local vai lá, assume uma frente missionária, começa ali um movimento, um grupo, e aí esse grupo acaba acabando em plantação de igreja, né? Acaba acontecendo uma plantação de igreja. E pronto, plantou aquela igreja está ali funcionando sozinha e tal. Pronto, é uma outra igreja independente, não tem ligação nenhuma com a gente. Ela se sustenta, se vira. E aí aquela outra igreja, às vezes pede apoio para outra igreja, planta uma outra igreja, e assim vai, né? É um movimento bem parecendo uma multiplicação celular, né? Não é à toa que esse nome é usado para o movimento de pequenos grupos. Então, as presbiterianas vão ter um pouco mais de dificuldade em relação a isso por conta da burocracia, porque envolve não simplesmente a igreja local e a força da igreja local, mas envolve toda uma questão institucional da igreja, para poder agir, para poder plantar uma igreja nova, para construir um templo novo, para investir dinheiro, etc. e tal. Então a gente está falando aqui de questões de administração eclesiástica, mas isso também tem a ver com o assunto de denominação, né? Porque só há essas diferenças justamente porque essas igrejas têm compreensões teológicas diferentes, têm ênfase diferente e entendem a forma com que elas devem trabalhar de forma diferente. Então, se a gente não tivesse isso, a gente não teria, por exemplo, as contribuições em termos de produção de conteúdo, em termos de produção teológica da presbiteriana, e nem as contribuições de facilidade de plantação de igreja e missão da Igreja Batista. Então, a gente tem várias igrejas contribuindo com as suas ênfases diferentes para o reino de Deus, a partir das suas diferenças, usando as suas diferenças como arma, usando as suas diferenças como característica principal, força motriz para a pregação do evangelho, para o crescimento do reino de Deus. Então, isso é só um detalhe, só um exemplo, mas a gente tem uma série de positividades na questão do denominacionalismo, né? Um outro aspecto que eu destaco também é justamente essa questão da unidade, né? Que a gente, igual você até perguntou se a gente ia entrar nisso, porque a gente falou aqui, você já citou a questão da Igreja Católica ter uma unidade mais artificial, e eu ouso dizer que essa pluralidade que acontece no protestantismo, ele nos traz uma unidade mais orgânica, mais genuína, mais verdadeira. É até uma crítica que a gente recebe que os protestantes não são unidos. Você não tem uma unidade no protestantismo, porque você tem múltiplas compreensões e são discordâncias abissais em coisas que são centrais. Isso não é verdade. A gente concorda naquilo que é central e discorda naquilo que é periférico. E aí o que acontece? A gente tem, então, pessoas dentro oriundas do movimento protestante que vão discordar de coisas centrais. Tem, claro que tem. Mas e aí? Eles são protestantes? Né? A gente considera eles protestantes? Considera eles reformados? E aí é onde os católicos vão dizer: mas aí é muito fácil, vocês dizem o quem são e quem não são protestantes e tal, mas vocês não têm uma autoridade magisterial, vocês não têm um líder, alguém que vai dizer se aquilo é igreja ou não é, se aquilo é protestantismo ou não é. E aí o que a gente responde é o seguinte: a gente não tem um líder, a gente não tem um ser humano, a gente não tem um magistério, a gente tem a Escritura. A gente tem o sola Escritura, a gente tem os 5 solas, a gente tem o credo apostólico, a gente tem a teologia, né, que vai dizer pra gente: olha, aqui anda a Igreja de Cristo. O que discorda disso aqui não é a Igreja de Cristo. Então, tipo assim, quando a gente olha ali para os movimentos neopentecostais, quando a gente olha para seitas aí, igual a gente costuma falar dos Testemunhos de Jeová, dos Mormons, dos Adventistas do Sétimo Dia, e aí o que acontece? A gente vai ver características que vão ferir os 5 solas, que são um resumo do pensamento reformado. A gente vai ver características que vão ferir o credo apostólico. Então a gente entende, isso aí não é Igreja de Cristo, muito menos protestante.
certo? Isso é tão básico porque, assim, só o fato da gente conseguir se identificar como protestante evangélico já demonstra que, sim, a gente tem um chão comum, né? Algo que nos une, né? A gente não está unido pela questão institucional, denominacional, liderança humana ou um CNPJ que seja. Nossa união, ela é dogmática, ela é teológica. E também histórica e cultural. Mas só o fato da gente conseguir se identificar como protestante evangélico, a gente, né, sabe que tem sim um parâmetro, um ponto comum, da gente conseguir fazer uma divisão. Isso aqui é um protestante evangélico, isso aqui é alguma coisa que só Deus sabe o quê. Entendeu? Então, assim... Exatamente. Então, assim, isso faz, na minha opinião, não só que a gente tenha uma união, o que contrapõe a argumentação católica ou união verdadeira, enfim, né? Nós somos os verdadeiros católicos. Exatamente. A gente tem uma catolicidade protestante, a gente tem isso daqui, está comprovado. Uma unidade na diversidade, assim como o cristianismo sempre foi e sempre será. E a gente ainda tem uma proteção, na minha opinião. O denominacionalismo produz uma proteção para a igreja. Por quê? Porque a gente para de delimitar, para de entender a igreja de forma institucional, igual você está falando. Não, a igreja mais correta é a mais próxima do luteranismo, é a mais próxima do presbiterianismo, é a mais próxima dos reformadores, é a mais calvinista, é a mais arminiana. Porque se a gente for entrando nessa cartilha, a gente faz como muitos cristãos estão fazendo. Nossa, a minha igreja ela não tem senso de valor histórico, ela não tem... sabe, a ligação histórica, ela não tem essa questão, e aí, tipo assim, eu olho, a minha igreja existe tem 20 anos, então, tipo assim, eu vou para uma igreja histórica, uma igreja que tem essa carga, essa tradição e tal, uma igreja que tem uma compreensão mais próxima do pensamento dos reformadores, e aí vai atrás do luterano, do presbiteriano, etc., E aí, tipo assim, você vai seguindo esse fluxo até você voltar pro catolicismo, porque aí você começa a pensar assim, não, é o catolicismo que tá certo, porque eles existem lá desde não sei da onde e tal. Ainda mais se você acreditar no que eles falam, você vai dizer, não, eles existem desde sempre. E aí, tipo assim, você vai voltando até igual eu vi um vídeo no Instagram um dia desses aí, velho. Os caras lá, uma mulher falando assim, é tipo um anúncio, sabe? Não sei o que lá, os evangélicos que estão certos por causa disso, que eles creem no Espírito Santo, sei o que lá. Não, mas tá certo os presbiterianos, porque eles estão na reforma, não sei o que, os luteranos, os católicos que existem desde sempre. Então ela fala assim, por que acreditar em todos esses movimentos que não passam de dissidências da verdadeira fé? A gente tem que voltar às raízes do cristianismo. Do que ela tava falando? Judaísmo. Que loucura! Então assim, se a gente for cavucando, a gente vai parar lá. Então, o que acontece? É por isso que tem um crescimento das igrejas judaico-messiânicas, né? Por isso que o neopentecostalismo ele faz muita, assim, ele usa muito essas figuras do judaísmo, né? Talit, equipar, não sei o que lá e tal, porque pensa assim, eu tô conectando com a origem do cristianismo. Uhum. E, puxa, isso não tem nada a ver, né? Então, assim, esse é um grande problema, né? A gente entender o cristianismo, a nossa compreensão do que é igreja e do que é cristianismo, né? A partir da tradição, ou a partir de quem é mais antigo, ou coisa e tal, ou a partir de quem tem uma voz de autoridade, quando a verdadeira voz de autoridade é a própria Escritura. Exato. Então, a grande herança da Reforma, que produz, sim, o denominacionalismo, mas que também traz uma segurança dentro disso, é o sola Escritura. É o retorno à Escritura, que faz com que a gente tenha um monte de denominações e, ao mesmo tempo, a gente tenha a liberdade de olhar para isso e pensar e julgar a partir do prisma da Escritura, se isso está certo, se está errado. Eu estou numa denominação, eu estou ali servindo a Deus através dessa denominação, junto com aquela comunidade de fé, né, de acordo com o que a Escritura diz, de acordo com o que a Escritura nos mostra que era a igreja primitiva. Estou ali numa comunidade de fé, né, louvando a Deus, exercendo o meu papel de cristão, exercendo a missão que Deus entregou à igreja.
E aí, de repente, eu começo a ver aspectos teológicos que eu não concordo, né? E aí, a partir da compreensão do que eu tenho sobre Deus, sobre a igreja, sobre o cristianismo, que é a própria escritura que nos traz, é a própria, até mesmo a tradição, né? O credo apostólico, que é fruto da escritura, que é fruto da interpretação correta da escritura. A partir dali eu começo a julgar se aquela igreja que eu estou, se aquele líder que serve naquela igreja, se ele está mais próximo da escritura, se ele está mais próximo do que a igreja crê ou não. Ou se eu estou num movimento herético, se eu estou num movimento sectário e assim por diante. Da mesma maneira com que eu compreendo que eu tenho uma perspectiva, né, a partir da escritura, que ela não entra em divergência com a base central do cristianismo, com a crença central da Igreja de Cristo. Mas ela me traz uma ênfase teológica diferente que faz com que eu deseje servir a Deus com pessoas que compreendem da mesma maneira que eu. Né? Desejo servir a Deus com pessoas que vão ter essa confluência de pensamentos comigo. Então eu vou para igrejas assim. Então a gente tem uma liberdade, igual você falou, e uma segurança de poder servir a Deus a partir das ênfases, das compreensões que nós temos, mas com um crivo, um critério pré-estabelecido que fala mais alto, que tem muito mais autoridade do que qualquer ser humano falho e pecador, que é a Sagrada Escritura. Tem que falar. E esse é o ponto de Lutero. Para ele era natural isso. Que ser humano, que pessoa, que colegiado que vai ter mais poder e autoridade do que a palavra de Deus? Então, se a escritura é a palavra de Deus, ela tem que ter a palavra final. Não tem o que discutir. Exatamente. E assim, a gente poderia ficar aqui falando, né? E entrar até nas minúcias aí das compreensões, porque alguns católicos vão até argumentar que, tipo, não, mas as diferenças, elas não são periféricas, né? Se você crê que você pode batizar criança e o outro crê que não pode, é uma diferença muito grande, né? Se você crê que a ceia ela é com pão ázimo e o outro não, isso é uma diferença muito grande, e assim por diante, né? Mas é engraçado que essas diferenças elas sempre existiram, né? Elas sempre existiram, elas estão lá, inclusive até na escritura. E, inclusive, por exemplo, a gente citou lá atrás a igreja siríaca ortodoxa que batiza pessoas adultas e serve a ceia com pães que não são ázimos, né? E dizem, inclusive, que é assim que Jesus ministrou a ceia. Então, como é que fica isso daí, né? A gente pode até fazer um episódio sobre isso. Será que foi isso mesmo? Será que eles têm razão? Será que não? Sim, é interessante. Então, como é que fica esse pensamento deles em relação à Igreja Católica, que considera eles irmãos, que considera eles uma igreja que está em harmonia com a Igreja Católica? E eles compreendem completamente diferente essa questão do que se usa, dos elementos do sacramento da Eucaristia e do batismo, né? Aí eles vão falar, não, mas uns acreditam que é sacramento, outros acreditam que é só memorial, né? Você tem isso também na patrística, tá? Isso não é fruto só da reforma. Então essas divisões, esses pensamentos, essas compreensões diferentes a respeito dos sacramentos, a respeito dos rituais, elas sempre existiram, né? Então assim, a gente poderia entrar nesses detalhes, mas o importante é o seguinte: você não tem uma igreja protestante reformada que nós consideramos igreja, que estão dentro dos critérios básicos para ser considerada igreja, para ser considerado protestante, que acredita que não há necessidade de batismo, ou que não há necessidade da ceia, seja ela um sacramento, seja ela um memorial, seja o batismo de criança ou o batismo de adulto, seja por imersão, aspersão, efusão, não interessa. O que se crê é que tem que batizar, tem que tomar a ceia. Tá? A gente está pegando esses dois exemplos, mas a gente tem muitos. Porque são importantes, embora não sejam, na minha visão, não a prática em si não é fundamental em termos de doutrina, de dogma. Tem que ter. Agora, o como... Exatamente, mas o ponto é justamente esse. Até porque esse como sempre foi discutido, ele não é uma discussão da reforma. Esse é o meu ponto. A reforma só discute o como dessas duas doutrinas, por exemplo, porque essa discussão já existia. Porque já tem igrejas antigas que praticam isso de forma diferente. Então... Agora, essas discussões, elas, né, me confundem assim, eu não entendo por quê.
católica, a gente está pegando assim, alguém para ser o algoz aqui, né? Mas a instituição ou os representantes, enfim, vão fazer esse tipo de acusação para um protestante, para o movimento protestante. E aí, assim, as divergências teológicas, elas só vão ser importantes para apontar e acusar os protestantes de desunidos, para apontar a nossa desunião. Mas essas diferenças teológicas, para eles em si, não tem importância nenhuma. Né? Igual você levantou a questão aí das diferenças que tem nas igrejas cristianismos ortodoxos. Para a Igreja Católica, não importa se você realmente concorda com ela, desde que você reconheça a autoridade do Papa. Esse é o ponto. A preocupação deles toda é só essa. Tanto que a gente sabe que existem divergências internas. Né? O próprio fato de existir uma igreja tradicional e uma carismática dentro da mesma instituição e que aparentemente convivem em harmonia, mas a gente sabe que não. Né? Internamente isso não tem muita treta em relação a isso. Isso é só um exemplo. Se a gente for olhar aí questões aí das ordens, né? Franciscanos, marianos e sei lá o quê, você sabe que tem sim muitas discussões teológicas. Então, assim, o ponto principal e mais importante para a Igreja Católica é a autoridade do Papa, é esse reconhecimento da instituição. Né? Então, você pode ser até de uma igreja oriental que tem um credo diferente, uma tradição e um rito diferente, mas se você reconhece a autoridade do Papa, então tá tudo bem, a gente é amigo. Então, né, o ponto é esse, mas a gente é desunido porque a gente pensa diferente, sendo que isso para eles não tem importância. A verdade é essa, eles sacrificam a verdade para poder manter uma união institucional, sob a autoridade do Papa. Esse é o ponto que importa. Né? E foi o movimento que Lutero fez, foi o contrário, é o movimento que a gente permanece fazendo até hoje. A gente vai, né, defender o que a gente vê lá na palavra, porque ela tem a palavra final. Se é a palavra de Deus, ela tem a palavra final. Mesmo que isso, às vezes, custe, né, essas divergências e faz com que a gente se organize de formas diferentes. Justamente porque a gente entende que a nossa união ela não está baseada numa questão institucional, ela está baseada na palavra. A gente precisa ser unido pela verdade. Esse é o ponto. Exatamente. Então é isso, né? Considerações finais, Dom? Tem alguma coisa para acrescentar? Não que eu me lembre agora. A gente é isso, acho que é isso. A gente conclui, né? Dá pra falar muito mais coisas, mas aí a gente ia ficar aqui a noite inteira. Exatamente, né? E já tá dando a hora aí que as pessoas começam a cansar de ouvir a nossa voz. Apesar de elas estarem com saudade da gente, né? Tem muito tempo que a gente não produz nada e tudo mais, mas estamos aí para virar essa chave aí, né? Vamos mudar isso aí. Mas, concluindo... Tá igual o Metamara aqui, tá uma vez por ano. Então, assim, a gente conclui, né? Que o denominacionalismo, ele tem várias questões em relação a ele, mas com certeza ele não é produto exclusivo da reforma e não é uma coisa ruim, muito menos uma questão, um aspecto herético. Não, pelo contrário, ele é produzido organicamente pela própria característica que o cristianismo tem de ser diverso, de ser plural, e ele nos leva a uma união mais orgânica e a uma proteção pela palavra e pelos critérios estabelecidos pela compreensão da Escritura. É isso aí? Então, valeu, galera. Muito obrigado aí pela presença de vocês aí, né, ouvindo a gente até aqui. Né? A gente fica muito feliz de trazer esse novo podcast e a gente vai aí seguindo aí o fluxo de produção aí, se Deus abençoar. Beleza? Amém. Então é isso aí. Fique com Deus. Até mais. Tchau.